Fala galera, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao canal do Torcedor Corintiano. O meu nome é Luiz e tô trazendo aqui hoje falando, eu não tinha falado ainda sobre a iminente saída do goleiro Cássio. No momento que eu tô gravando esse vídeo numa sexta-feira de meio-dia mais ou menos. Não tem a confirmação oficial, não bateram o martelo, não carimbaram a saída do Cássio, mas todos os veículos de imprensa dizem que hoje, sexta-feira, é a última vez que o Cássio vai até o CT do Corinthians como jogador do Sport Clube Corinthians Paulista. Ao que tudo indica, hoje o Cássio vai fazer uma coletiva de imprensa para comunicar o seu desligamento do Corinthians e provavelmente sua ida para o Cruzeiro. E aí, nesse vídeo de hoje, eu vou dar minha opinião sobre tudo isso que está acontecendo, sobre a saída do Cássio, sobre a forma que o Cássio está saindo, sobre a idolatria que o Cássio tem, sobre o tamanho do Cássio no Corinthians, sobre tudo que possa envolver o goleiro Cássio, que, para mim, pelo menos, infelizmente está deixando o clube. Infelizmente. Mas, como todos dizem, o futebol é feito de ciclos, e infelizmente o ciclo do Cássio vai se encerrar no Corinthians e ele vai partir para outras possibilidades, enfim. Mas antes, claro, da gente começar a falar, não se esqueçam de se inscrever no canal. Se inscreve, gente. É super fácil, é super simples. Se você está passando a primeira vez aqui no canal, se inscreve aqui embaixo. E claro, deixa o like para fazer o vídeo chegar até mais pessoas que querem saber a minha humilde opinião sobre a saída do Cássio do Corinthians. Eu vou começar falando acho que as coisas boas do Cássio para depois vir com o lado negativo do Cássio. O Cássio, para mim, eu não acompanhei grandes ídolos do passado do Corinthians ao vivo, né? Eu não vi, não assisti. Então, o Cássio, para mim, só por esse fator de eu não ter visto, ele é o maior ídolo do Corinthians. Aí, quando você pega e assiste tudo que já aconteceu na história do Corinthians, o Cássio, para mim, ele ainda se mantém como o maior jogador da história do Corinthians. Primeiro ponto, o Cássio é o meu maior ídolo no futebol. Ponto, acabou. Para mim, o Cássio é o meu maior ídolo. Por tudo que representou, por tudo que fez, por todos os títulos que ganhou, pela relevância nos títulos, pela relevância até nos anos onde o Corinthians não ganhava, o Cássio quase sempre ou sempre ele era o jogador mais importante do Corinthians. Eu sei que a gente teve Marcelinho, a gente teve Sócrates, a gente teve Cláudio, a gente teve Neto, a gente teve vários jogadores. Mas eu acho que talvez um Marcelinho que se aproximou do tamanho, da grandeza do Cássio. Eu acho que o Cássio ele superou a conversa de maior goleiro da história do Corinthians e agora ele tá firme, e eu acho que para muitos, inclusive para mim, como o maior jogador da história do Corinthians. Os números do Cássio, cara, ele tem 712 jogos. Ele é o segundo com mais jogos na história do Corinthians, só fica atrás do Vladimir. E esses números eles são impressionantes porque tem 316 vitórias, 217 empates e 179 derrotas. São números espetaculares. Aí você pega os títulos. O Cássio tem 4 Paulista, 13, 17, 18 e 19. O Cássio tem 2 brasileiros, 15 e 17. O Cássio tem uma Recopa Sul-Americana em 13. E para mim os 2 títulos que ele mais se destacou e agarrou mais, assim, acho que na vida dele, Libertadores de 12 e Mundial de 13. Eu tenho certeza que se não fosse o Cássio, principalmente eu acho que no Mundial, que foram as coisas mais espetaculares, o Corinthians não tinha ganhado aquele Mundial. Eu tenho certeza que se eu perguntar pra vocês, me citem 3 lances mais decisivos do Corinthians na Libertadores, vai estar a defesa do Cássio contra o Vasco, com certeza. Com certeza aquela defesa vai estar, porque aquela defesa simboliza a Libertadores do Corinthians. Aí você pode colocar o gol do Romarinho, o gol do Sheik, o gol do Paulinho. Você pode colocar outros lances, aí você vai ter as suas dúvidas, mas a defesa do Cássio contra o Diego Souza com certeza vai estar aí. No título brasileiro de 17, muito se fala do Jô, muito se fala do Carille, mas o Cássio faz um campeonato gigantesco. Ano passado mesmo, como exemplo, a gente chegou aonde chegou na Sul-Americana, na Copa do Brasil, muito pelo que o Cássio fez.
Então o Cássio se coloca tranquilamente, com tranquilidade, entre os maiores, entre os mais importantes, entre, na minha opinião, o maior jogador da história do Corinthians. Fácil, tranquilo. E por que eu digo que o Cássio se tornou o meu ídolo? Porque ele foi o cara que, durante mais tempo, eu senti orgulho de ver vestindo a camisa do meu time. Quando o Cássio jogava, ele representava as cores do Corinthians ao máximo. Pelo menos essa era a minha impressão. O Cássio ele foi a cara do Corinthians durante praticamente todas as temporadas que ele passou no Corinthians. O Cássio chega em 2011, final de 11, começo de 12, e vai sair agora, no meio de 24. Durante todo esse período, ele foi a cara do Corinthians. Durante anos e anos, ele foi o capitão do Corinthians. Ele levou a bandeira do Corinthians. Na crise, era o Cássio. No momento bom, era o Cássio. O Cássio foi a cara do Corinthians e me marcou e me representou muito. Para agora, no futuro da história do Corinthians, para surgir um novo cara que possa ultrapassar o tamanho que o Cássio tem no Corinthians, vai ser muito difícil. Porque para você ter a representatividade e ter os títulos que o Cássio tem, eu diria, cara, que é quase impossível. É quase impossível. E o que o Cássio fez, o que o Cássio representou para o Corinthians, é gigantesco. Hoje não tem uma pessoa que você fale do Cássio, né, e ela não tenha bons sentimentos do Cássio. Os mais corintianos, os menos corintianos, os que dão mais atenção para o futebol, os que dão menos, eles têm uma visão muito positiva do Cássio, muito boa do Cássio. Eles têm orgulho de ter tido o Cássio como goleiro do seu clube. O São Paulo teve Rogério Ceni, o Palmeiras teve Marcos, sei lá, você vai pegando as lendas, o Vasco teve o Roberto Dinamite, o Santos teve o Pelé, colocando em idolatrias. O Corinthians hoje teve o Cássio, que para mim se coloca como ídolo na altura desses caras. O Cássio foi gigantesco para mim, pro Corinthians, foi enorme, foi uma bandeira vestindo a camisa do Corinthians, uma bandeira. Mas nem só de coisas positivas vive o Corinthians e vive o Cássio. E pode ser que pro Cássio ninguém sabe como é que tá a vida do Cássio, a cabeça do Cássio, o sentimento do Cássio. Muito provavelmente, se for ter essa coletiva, ele vai explicar tudo isso. Mas o que eu imagino é que ser o capitão, ser o mais velho, ser o mais experiente, ser o que está na casa há mais tempo, cobrou um preço muito alto para o Cássio, e talvez o Cássio não soube lidar, talvez as administrações do Corinthians não soube lidar, talvez nós, torcedores, não soubemos lidar e tratar o Cássio da forma como um ídolo merece ser tratado. Eu acho que isso vem muito do brasileiro, não apenas do corintiano, do brasileiro. Agora, muito também tem se falado que o Corinthians não sabe lidar com seus ídolos, que os ídolos do Corinthians sempre saem pela porta do fundo, que o Corinthians chuta os seus ídolos. A questão que eu tenho aqui é o seguinte: o Cássio é um cara prestes a completar 37 anos, que para mim ainda tem nível para ser titular do Corinthians ou de outros grandes times por pelo menos mais uns 2 anos. Tranquilo, eu acho que o Cássio tem essa capacidade. O que não dá, e isso eu acho que são para todos os jogadores, é para você renovar contratos muito longos com jogadores com a idade muito avançada. A gente tem que pegar o exemplo claro sempre do Real Madrid. O Real Madrid, cara, tá com o Toni Kroos lá. O Toni Kroos, que também é ídolo, que é craque de bola, e o Real Madrid quer renovar com o cara ano a ano. E foi assim com o Sérgio Ramos, é assim com o Modric, Marcelo, é ano a ano. Porque a gente sabe que para um atleta profissional e um atleta profissional de alto nível, depois de determinada idade, depois dos 33, 34, você pode encerrar uma temporada voando e na outra o seu corpo ter definhado, ter acabado para o futebol profissional. Então você tem que renovar ano a ano, independente se o cara é um ídolo. Independente. E aí o que me chateia muito nessa situação do Cássio é: o Corinthians vive nessa má fase e não é de agora.
já pode colocar pelo menos aí, o último título do Paulista foi em 2019. Vamos colocar de 2020 para cá, que o Corinthians vive numa má fase. O Cássio toma porrada, não é de agora. Não é de agora. Tudo bem que agora aumentou, e agora o Cássio deu motivos para isso, porque agora, em 2024, o Cássio tem jogado muito abaixo do que ele já jogou. Isso tem que ser dito, isso tem que ser claro, isso tem que ficar nítido para todos. O Cássio não vive uma boa fase. Ele tem que ter essa consciência. Não é só a pressão da torcida. O Cássio vem mal. Mas o que me chateia é o seguinte, é uma indagação que na hora que a notícia saiu, Cássio vai sair, eu me fiz, que foi o seguinte. Enquanto o Cássio era titular, enquanto o Cássio estava com a camisa de goleiro titular do Corinthians, camisa 12, titular, se chegasse uma proposta do Cruzeiro nos mesmos moldes, o Cássio sairia do Corinthians? Porque vamos ser bem ciente. A situação do Cruzeiro não é muito melhor do que a do Corinthians. A pressão que o Cássio vive no Corinthians não vai ser diferente no Cruzeiro. Se o Cruzeiro perde 3 jogos seguidos, 3 falhas do Cássio, a torcida já vai estar chiando pra cima do Cássio. Então, se ele queria tranquilidade, ele não tá indo pro lugar que ele vai ter isso. Certo? A questão é dinheiro. Eu não vou ficar tratando do dinheiro dos outros, mas o Cássio não ganha R$100 aqui no Corinthians. Vamos deixar isso bem claro. O Cássio não ganha R$100 aqui no Corinthians. Paz de espírito, foi o que eu acabei de falar. Se o Cássio continuar no nível que ele estava agora aqui no Corinthians, ele não vai ter paz de espírito lá. Então, será que se o Cássio tivesse sendo titular do Corinthians, ele sairia? Não fica feio para a imagem do Cássio? Isso agora aqui não é nem mais uma opinião, é um sentimento meu. Para mim fica feio para a imagem do Cássio o seguinte. Eu vou pro banco, entra um goleiro muito promissor, um goleiro que tem muito futuro, um goleiro que pode ser que não me dê brecha para ser titular mais no Corinthians. Pode ser que ele não abra a porta para que eu consiga falar, ó, eu tô de volta, eu tô bem. Pode ser que eu arrebente nos treinos, mas ele esteja sempre um degrau acima. E aí o Cássio simplesmente virou e falou, cara, eu vou fazer a coisa mais fácil. Eu vou embora do Corinthians. Apareceu uma oportunidade, eu não quero batalhar por isso, eu vou para um lugar que eu vou ser titular. Porque, de verdade, se o Cássio, eu acho que nunca vai assumir isso, mas é a imagem que me passa. Se essa foi realmente a motivação, o sentido da saída do Cássio, e aí, claro, tudo isso junto com pressão psicológica, pressão da torcida, enfim, tudo que já circulou o Cássio, eu acho que aí o Cássio tira a culpa das costas da diretoria e ele chama o holofote todo para ele. Porque aí o Cássio sai do Corinthians tendo o contrato do Cássio vai até o final de 2024. O Cássio sai do Corinthians por sua vontade própria. E o Cássio sai do Corinthians com aquela imagem de eu não quis brigar pela posição. A partir do momento que eu vi que eu não ia mais ser titular, eu decidi sair do Corinthians. Eu decidi ir embora, eu decidi abandonar o barco, podemos dizer assim. Eu não quero ter que competir, eu quero minha vaga lá no Cruzeiro, meu dinheiro, tudo. E tô indo embora. Toda essa idolatria, todo esse amor que vocês têm por mim, eu agradeço, mas eu vou embora. Eu tenho essa dúvida, gente. Eu acho que vocês também têm. Se o Cássio fosse titular, ele sairia? Se o Cássio não fosse, se o Cássio agora tá saindo só porque foi pro banco, é uma dúvida que vai ficar, é uma dúvida que eu espero que, se tiver uma despedida, se tiver uma coletiva, se tiver qualquer coisa que seja possível entrevistar o Cássio, que façam essa pergunta. Cássio, se você tivesse titular, você sairia? Desde quando você tá pensando em sair do Corinthians? Porque ficou feio, na minha visão, ficou feio para o Cássio. Falando da diretoria, a notícia que surgiu foi que, no primeiro momento, antes mesmo da surgir a proposta do Cruzeiro, depois do jogo contra... Putz, eu não lembro agora o jogo contra quem que o Cássio fala da pressão psicológica, pressão psiquiátrica. Foi noticiado que o Corinthians ofereceu 1 ano de contrato pro Cássio, e o Cássio se sentiu ofendido. Depois que surgiu a proposta do Cruzeiro, falaram que o Corinthians ofereceu 2 anos de contrato pro Corinthians, mas o Cássio estava irredutível. Se realmente foi isso que aconteceu, se essa foi a postura do Augusto Melo, eu não tenho o que criticar o Augusto Melo aqui agora. Porque na minha visão, o Corinthians tem que trabalhar dessa forma. Contratos longos são para garotos, são para promessas. Bota um contrato longo, uma multa alta para quando vender, vender bem.
jogadores já no fim da carreira ou com uma idade mais avançada, é ano a ano e me prove que você mereça que eu renove seu contrato ano que vem. Seja quem for. Então, eu não culpo o Augusto e eu não culpo a diretoria se essa tivesse sido a situação. Volto a repetir. Nessa saída, pra mim, o Cássio não derruba a idolatria que eu tenho por ele, não derruba o status pra mim de maior jogador da história do Corinthians, mas mancha um pouco essa saída e, na minha visão, mancha por culpa dele. A torcida pode ter pegado no pé demais? Eu acho que sim. A cobrança pode ter sido alta demais? Eu também acho que sim. O Cássio se colocou numa posição onde a torcida não aceitava qualquer erro do Cássio? Sim, isso não é culpa dele, isso é mérito. O Cássio foi durante anos o melhor goleiro da história do... Ele foi o melhor goleiro ano após ano do Brasil. Não da história, mas ano a ano do Brasil. O Cássio disputou uma Copa do Mundo. Mas de toda forma, a despedida, o jeito que ele sai do Corinthians é melancólico, é chato. Eu esperava que o Cássio se aposentasse no Corinthians, era um sonho que eu tinha, mas enfim. Aparentemente não é isso que vai acontecer e provavelmente nas próximas horas aqui da sexta-feira, talvez quando você estiver vendo esse vídeo, o Cássio já tenha se desligado do Corinthians. De qualquer forma, eu desejo boa sorte pro Cássio. Sei que ele não vai ver esse vídeo, mas boa sorte para ele na próxima jornada. Acho difícil que ele tenha essa boa sorte indo pro Cruzeiro, mas de qualquer forma, muito obrigado pelo que você fez pelo Corinthians, Cássio, pelos títulos, por tudo que você representou pro clube, por tudo que você trouxe pro clube. Muito obrigado por ser o meu maior ídolo. Muito obrigado por ter vestido e honrado a camisa do Corinthians durante esses mais de 10 anos em que você defendeu as metas do Corinthians. Meu muito obrigado, Cássio. Boa sorte, vai com Deus e que você tenha muito sucesso na sua carreira. É isso, rapaziada. Um vídeo mais triste, um vídeo mais chato. Eu acho que é um misto de emoções, de raiva, de tristeza, de chateação, mas de qualquer forma, vim trazer esse vídeo, vim gravar pra vocês, e enfim. A gente volta com mais vídeos, agora as próximas 2 rodadas do Brasileiro foram adiadas, tinha que ser, foi adiado. Então a gente volta pra trazer novas novidades, pra trazer novos assuntos, enfim, enquanto o Corinthians não joga. Sul-Americana e Copa do Brasil, se eu não me engano, não pararam, então vai ter esses jogos. Mas o Brasileiro dá uma pausa por enquanto e volta futuramente. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui. Não se esqueçam, claro, sempre, se vocês gostaram do vídeo, deixar o like, só clicar no joinha, não custa nada, e se inscrever no canal. Nossa meta agora é chegar aos 300 inscritos. Vamos por mais, me ajuda nessa. Um forte abraço, um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Fiquem todos com Deus e vai Corinthians!